Olá, olá, 23 de março de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Polícia Rodoviária Federal intensifica ações de combate a vários crimes na BR-135. A Associação de Bares e Restaurantes propõe medidas durante período de pandemia para não prejudicar o setor. A Assembleia Legislativa prorroga a suspensão de atividades presenciais para conter o avanço da Covid-19. Confira no Bom Dia uma entrevista com o presidente Otelino Neto. E o Sampaio joga em Teresina, de olho na primeira vitória na Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha na capital, também no interior do estado. Estamos começando o nosso Bom Dia. Hoje é terça-feira, vamos juntos aqui até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Você acompanhando as principais notícias do dia junto comigo. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo girar com Eduardo Ericeira, com Eduardo Bueno também, os nossos repórteres trazendo as principais notícias do dia para você começar já essa terça-feira aí bem informado, hein? A gente começa mostrando o trânsito aqui na capital maranhense. A gente tem imagens ao vivo nesse momento da central da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a Daniel de Latouche com a Jerônimo de Albuquerque. Você vê aí os cones no elevado por conta de que o trânsito está devido ao impedimento, né, do trânsito exatamente no elevado da Coama. Olha só, os veículos estão passando, não descem aqui nessa alça aqui do lado esquerdo, essa pista do lado esquerdo eles não vão descer, exatamente por conta da obra que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. A reportagem continua lá, aquela cratera que foi na semana passada, começou lá na região. Com a chuva a obra atrasou, vai demorar um pouco mais do que o previsto. Estão duas pistas lá absolutamente isoladas, há um desvio e nesse momento, portanto, agora, hoje até, ontem não conseguiam descer os veículos, hoje estão descendo em uma única pista, você vê no detalhe aí da imagem, mas pista única para descer para quem vai pegar o elevado no sentido do centro, no sentido Vinhais, você que vem para o São Francisco também, tá certo? A rotatória em cima continua fechada, mas embaixo está liberado o acesso dos veículos. Você vê no detalhe dessa imagem, desse ponto que é estratégico, importante na capital São Luís do Maranhão, um trecho, inclusive, que eu repito, continua em obras. Vamos mostrar mais um ponto agora? O segundo ponto que a gente mostra é a Avenida dos Franceses. A Avenida dos Franceses a gente mostra para você. Aí, próximo ao elevado Alcione Nazaré, essa é a imagem. Você vê que a pista está bem carregada aqui do lado esquerdo. É um semáforo, aí você vê também no detalhe, que está fechado nesse instante. É liberado para quem vem ali pela ponte do Caratativa. Para quem está na Avenida dos Franceses, aguarda um pouquinho, mas daqui a pouquinho o trânsito vai fluir. Normalmente não há informação de acidentes nesse ponto, a produção me confirma nesse momento. Então, imagens ao vivo da Avenida dos Franceses, à direita quem segue no sentido lá do Parque da Vila Palmeira. Quem vem para o centro é essa pista do lado esquerdo, portanto, mas já é grande a movimentação de veículos no local nesse instante. Vamos mostrar mais um ponto? Mais um ponto que a gente mostra para você ao vivo. Agora a Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo. Aliás, antes a gente mostra aí a área Itaquibacanga, a Avenida dos Portugueses, a pista da direita quem segue no sentido Bacanga, a pista da esquerda no sentido contrário. A Avenida dos Portugueses nesse instante, com trânsito tranquilo, o sol já está brilhando na capital de todos os maranhenses. O quarto ponto que a gente mostra para você, você vai ver agora na imagem, ao vivo, Central de Monitoramento da SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, é esse ponto aí. Agora sim, Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo, olha só, o trânsito geralmente é bem pesado nesse horário por lá, né? Alguns veículos estacionados ali, você vê à direita, inclusive ali, ó, placa de proibido estacionar, e mesmo assim tem gente estacionando ali no local. Você está vendo aí no detalhe da imagem. É o bairro do João Paulo nessa manhã, recebendo o nosso abraço, acompanhando a nossa programação. O sol já está brilhando, hoje não tem chuva não, tem sol nessa manhã de terça-feira aqui em São Luís. Esse é o trânsito na Avenida São Marçal nesse instante. A produção também me confirma que não há acidentes nesse momento, nesse trecho desta via. São 7 horas, 4 minutos, 7:04. Vamos à segunda maior cidade do estado, mostrar ao vivo imagens de Imperatriz para você. Está aqui, ó, na imagem, essa aí é a Dorival Pinheiro, esquina com a BR-010, olha só. O pessoal que está passando por lá, aquele motoqueiro, está na BR-010 e aqui é Dorival Pinheiro, um cruzamento também importante na cidade. Esse acesso aí, Imperatriz, motoqueiro já chegando, parando ali certinho, aguardando a liberação para seguir. Boa viagem para você que está aí em Imperatriz, inclusive dirigindo pela cidade aí nos automóveis, acompanhando a nossa programação, viu? Já viu a carroça passando ali, ó, na frente, tá? É o trânsito lá na BR-010. Você vê
No detalhe da imagem, imagens ao vivo, também não chove nesse momento na cidade de Imperatriz. Um abraço a toda a região tocantina que sempre nos brinda com audiência espetacular. Continua complicada a situação das obras na Avenida Jerônimo de Albuquerque depois que uma cratera se formou lá no local. A nossa equipe esteve no elevado da Coama e foi ver de perto o andamento dos trabalhos. Vamos ver. Os serviços continuaram na segunda-feira e com modificações no trânsito. Nas proximidades do elevado da Coama, o buraco se abriu após o registro de fortes chuvas na Grande Ilha. E nós tínhamos uma caixa que fazia a chegada do esgoto, tá certo? E essa caixa, com o tempo, ela foi se deteriorando e danificou, tá? A gente tentou resolver aqui com uma certa urgência, com uma certa rapidez, para não causar danos à população, mas infelizmente não deu certo e aí tivemos que refazer. Para dar mais fluidez no trânsito e evitar acidentes, agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes orientam os condutores. Apenas a faixa da direita da Avenida Jerônimo de Albuquerque, a partir do elevado da Coama até o Vinhais, está sendo utilizada. No sentido Vinhais-Elevado Coama, as vias estão bloqueadas na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Quem vai no sentido Bequimão para o Ipase está bloqueado o retorno pelo elevado. É necessário que o motorista faça o retorno na Avenida Daniel de Latouche, na Coama. Enquanto isso, as obras estão em outra fase. Na segunda-feira, iniciou um teste na tubulação. Caso não haja nenhuma intercorrência negativa, a CAEMA vai seguir com a fase de infraestrutura, asfalto e, na sequência, liberação da via. A previsão é para quinta-feira pela manhã. Estamos agora na fase de teste, tá, da parte principal, tá, e esperamos amanhã cedo começar já a fazer o aterramento, aterrar o buraco aí, a vala, para que já venha receber o asfalto. São 7 horas e mais 7 minutos, 7 e 7. A manifestação prevista para hoje dos donos de bares e restaurantes foi suspensa. A categoria vai entregar sugestões ao governo do estado para o funcionamento do setor nesse período de pandemia com o mínimo de impacto possível no setor. Vamos ver. Paulo abriu a empresa especializada em bebidas em maio do ano passado, justamente no momento de medidas mais restritivas no combate à pandemia na capital. Mesmo assim, manteve o serviço. Já agora, com esse novo período de portas fechadas, já teve de demitir metade dos funcionários e teme que, se as medidas se estenderem ainda mais, tenha que fazer novas demissões. E aí, se estender isso, de fato, nós não conseguiremos prever o que pode acontecer, né? E quando se trata de pequenos empreendedores, se manter no mercado é muito mais difícil. O decreto que fechou bares e restaurantes na tentativa de conter o avanço da pandemia vale até o próximo domingo, dia 28. O governo até determinou o pagamento de um auxílio emergencial de R$1.000. Mesmo assim, o setor pede que essas medidas não sejam estendidas. Empresários que estão autorizados a atender no sistema de delivery tinham programado parar o serviço nesta terça-feira como forma de protesto, mas acabaram desistindo da ação após uma nova rodada de conversas com o governo. Em função da nossa reunião hoje pela manhã com o secretário Simplício Araújo, de Indústria, Comércio e Energia, nós fizemos bastantes tratativas e levamos algumas propostas para que ele possa avaliar junto ao governo do estado. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, os impactos já foram sentidos. Os impactos são incalculáveis. Já estamos com uma semana parada, indo para a segunda semana. O auxílio do governo de R$1.000, que saiu para alguns empresários, nós queremos registrar aqui que toda ajuda é bem-vinda. Porém, não foram todos os empresários que conseguiram ter acessibilidade. Então, nós, inclusive, estamos pedindo para que esse auxílio, já que ficamos mais uma semana parado, foi uma das solicitações que fizemos ao secretário Simplício Araújo, que possa também incluir essa pauta, essa solicitação para o governador Flávio Dino. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. O Brasil já tem mais de 295 mil mortes por Covid-19. Os casos passam de 12 milhões. As médias móveis de contaminações e de óbitos continuam batendo recordes.
UTIs lotadas, falta de oxigênio, hospitais sem condições de receber pacientes, sistema de saúde à beira do colapso em várias cidades, gente morrendo em casa por falta de atendimento. Desde o início do ano, essa realidade amedronta médicos e boa parte dos brasileiros. Daisel conhece bem esse drama. Mesmo tomando todos os cuidados, ela, os 3 irmãos e mais 11 parentes tiveram Covid, entre eles os pais da vendedora. A mãe, Dona Maria Conceição, de 76 anos, não resistiu. É devastador, né? Porque a minha mãe era o nosso porto seguro. Nosso mundo girava em torno da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai também pegou, tem 80 anos, teve sintomas leves, passou bem, mas ela era o centro, né, da família, a alegria da família. Mesmo já tendo sido infectada, Daisel e a família continuam a se cuidar. E ela não entende como muita gente insiste em desafiar a doença. A gente vê as pessoas não acreditando, não se resguardando, a gente se preocupa. Esse comportamento de parte da população é um dos fatores do Brasil ser o segundo país onde a Covid-19 é mais letal, atrás apenas dos Estados Unidos. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e publicado na revista científica The Lancet, mostra que com menos de 3% da população mundial, o Brasil já soma quase 11% das mortes causadas pelo coronavírus no planeta. Na semana passada, em média, 25% dos óbitos por Covid registrados em todo o mundo ocorreram aqui, com um pico de quase 28% na última quarta-feira. Para o professor Pedro Alau, um dos coordenadores da pesquisa, isso é resultado de uma sucessão de equívocos ocorridos no enfrentamento da pandemia. O Brasil nunca teve uma política nacional de testagem dos casos, para que a gente soubesse identificar cedo as pessoas positivas, isolar. O Brasil nunca teve uma política de rastreamento de contatos. Além disso, a pauta das máscaras. O Brasil é um dos poucos países em que não há uso universal de máscaras. Muitas vezes a gente vê algumas autoridades, inclusive, questionando o uso de máscaras ou aparecendo em público sem máscaras. Embora a situação seja gravíssima, de acordo com os pesquisadores, é possível revertê-la, como já foi feito com bons resultados em outros países. Mas para isso é preciso mudar de estratégia. E em vez de alimentar disputas, população e autoridades devem se unir para implantar e levar adiante medidas mais duras que as adotadas até agora. A combinação de acelerar a vacinação com lockdown de 3 semanas vai fazer com que o Brasil entre nos eixos e, assim como a maioria dos países do mundo, comece a enxergar a luz no fim do túnel. Agora a gente ao vivo atualiza você com os dados aqui do estado do Maranhão. Quem tem informação para nós atualizada é o Eduardo Bueno, que está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo está comigo aqui para falar exatamente sobre esse último boletim epidemiológico. Eduardo, bom dia para você, Eduardo. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, esse boletim epidemiológico foi divulgado ontem à noite pela Secretaria de Estado da Saúde. Nós, é claro, como todos os dias, preparamos uma arte para o pessoal de casa ver melhor os números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início da pandemia, então, foram registrados até agora 234.635 casos confirmados de Covid-19. Adalberto, desses dados que foram enviados pela Secretaria de Saúde, chama a atenção o número de pacientes ativos, que são aqueles pacientes que neste momento estão apresentando sintomas. Número que é inclusive maior do que o auge da primeira onda. Agora nós estamos, segundo os especialistas, na segunda onda. São 13.773 pessoas que neste momento estão apresentando sintomas da Covid-19, seja internadas em leitos de enfermaria, UTI ou recebendo tratamento em casa. O número de mortos subiu para 5.720, o número de pacientes recuperados é 215.142. Também chama a atenção outro dado que foi divulgado, que é o número de novos casos em 24 horas. Na capital são 126, em Imperatriz 16 e nas demais regiões 350. Esses dados foram divulgados, então, pela Secretaria de Estado da Saúde. Adalberto, a SES também divulgou o número de pacientes ou de pessoas, né, dos grupos aí que foram vacinados contra a Covid, seja pela vacina AstraZeneca ou pela vacina Coronavac. Ao todo já foram aplicadas aí 366.741 doses das vacinas em todo o estado. Aqui na capital já são 89.272 doses. Agora, com relação ao número de pessoas internadas, chama a atenção
também os casos de crianças que estão seja em leitos de enfermaria ou também em leitos de UTI. Crianças que foram contaminadas, elas têm entre 0 e 9 anos de idade pela Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, já são mais de 5.000 crianças contaminadas e a gente preparou uma reportagem sobre este assunto. Cuidados que já passaram a fazer parte da rotina do Davi. Lavar sempre as mãos com água e sabão e a brincadeira até mesmo dentro do condomínio só se for assim, de máscara. E mesmo com apenas 3 anos de idade, ele já entende bem o porquê. Quando a criança é um bichinho muito perigoso. A mãe, Mariana, teve essa preocupação desde o início da pandemia, levar a informação sobre o coronavírus de forma que ele conseguisse perceber a importância de ações do tipo. Então, ano passado, quando tudo isso começou, eu fiz um joguinho de material reciclado para explicar para Davi a importância de lavar as mãos. E eu fiz com papelão, fiz o sabãozinho, e aonde o vírus ia aparecendo, ele tinha que colocar o sabão. Então, ele entendeu que para tirar o vírus era preciso lavar as mãos. Segundo especialistas, crianças devem adotar as mesmas medidas dos adultos como prevenção à Covid-19. O estado tem inclusive um ambulatório específico para casos pediátricos. Atualmente são 10 leitos de UTI e 20 neonatais no Hospital Carlos Macieira, e a procura tem aumentado. Isso, a gente tem um ambulatório específico para o tratamento de síndromes respiratórias agudas graves, pediátrico, que fica no Hospital Carlos Macieira. Esses pacientes eles são encaminhados através das unidades de pronto atendimento. Então, esse paciente é avaliado lá, é triado, e se ele tiver condição de ambulatório, ele é encaminhado para o ambulatório do HCM. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, há também um outro dado que chama a atenção. Aumentou o número de mulheres grávidas com a Covid-19 em relação ao ano passado, e o número de crianças que já nascem com a doença também. O estado conta também com 10 leitos específicos para esse tipo de atendimento. Em gestantes, o número aumentou consideravelmente. A gente tem recebido muitas gestantes com Covid das diferentes partes do Maranhão. Também as unidades da rede estadual é a única que tem referência para grávida com Covid, que é a maternidade de alta complexidade do Maranhão, para leitos de UTI materna e também leitos de UTI neo. Bom, Adalberto e telespectadores do Bom Dia, chama também a atenção a taxa de ocupação desses leitos destinados a crianças que estão contaminadas pela Covid-19 em estado grave. Lá no Hospital Carlos Macieira, como a reportagem que você acabou de ver mostrou, são 10 unidades que estão disponibilizadas. Dessas 10, 8 já estão ocupadas com crianças internadas em estado grave. Mas a Secretaria de Saúde diz que então nos próximos dias esse número deve ser ampliado para 31. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Tá? O nosso Bueno trazendo informações para nós aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18. Você ligado no Bom Dia Maranhão, aqui na capital e também no interior do estado, recebendo o nosso abraço, muita paz, muita saúde para você, principalmente nesta terça-feira, hein? Falar em terça-feira, hoje à noite tem futebol aqui na tela da TV Difusora. Você vai conferir a Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto para você. Vamos agora à região Tocantina com Geisel Nascimento, que está lá em Imperatriz e traz o destaque do dia para nós. Olá, Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia para você, bom dia para todos. A gente começa falando que a Prefeitura de Imperatriz confirmou que não vai mudar as normas do decreto estadual que antecipa para o dia 26 desse mês o feriado de adesão do Maranhão à independência do Brasil, comemorado no dia 28 de junho. Isso significa que, apesar do feriado decretado pelo governo do estado, todas as repartições públicas de Imperatriz vão funcionar dentro das normas do decreto. De acordo com a nota divulgada nas redes sociais e no site oficial da Prefeitura, os sindicatos patronais e de trabalhadores do comércio, por exemplo, poderão decidir se vão ou não antecipar o feriado para esta sexta-feira, dia 26. A Prefeitura, no entanto, seguirá com o expediente normal. E agora vamos para a ronda policial. A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem, dia 22, aqui em Imperatriz, os suspeitos de terem sequestrado a esposa e a filha do prefeito de Açailândia, Aloysio Silva Souza, na última quarta-feira, dia 17. Segundo a polícia, além dos 2 homens suspeitos de terem sequestrado a primeira-dama e sua filha, uma terceira pessoa foi presa
por ser suposta receptadora do carro das vítimas, roubado pelos sequestradores. O carro que foi recuperado pela polícia já estava com a placa clonada e estava sendo utilizada aqui na cidade. Os suspeitos foram conduzidos para o plantão central aqui de Imperatriz. Olha, a polícia também não divulgou a identidade dos suspeitos. E uma última informação, Adalberto, a Polícia Civil, através da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, por intermédio do Grupo de Pronto Emprego, prendeu em flagrante 2 homens pelo crime de estelionato, crime cibernético. De acordo com o delegado Alex Coelho, eles teriam transferido R$36 mil para uma conta daqui de Imperatriz, se passando por integrantes que faziam suporte para o Banco do Brasil. A vítima foi a Associação Comercial do Amazonas. Os 2 foram conduzidos à delegacia, foram autuados em flagrante delito e levados à unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, onde estão à disposição da Justiça. Assim a gente encerra a nossa participação desta terça-feira, desejando um ótimo dia a todos. Eu volto no estúdio na capital com você, Adalberto Melo. Obrigado, Geisel. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20 agora. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Nessa manhã de terça-feira é hora da gente conferir o nosso giro de notícias. O presidente da República assinou o decreto que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O fundo é o principal mecanismo de financiamento da educação básica pública no Brasil. O executivo ainda não divulgou o conteúdo do decreto, mas promete apresentar o cronograma de repasses e o valor destinado para cada rede de ensino até o fim deste mês. O Detran Maranhão prorrogou até o dia 28 de março a suspensão do atendimento presencial na sede do órgão em São Luís, unidades avançadas e Ciretrans. A medida faz parte das estratégias sanitárias de contenção do avanço da Covid-19, em cumprimento ao decreto estadual de 19 de março de 2021, que fixa medidas sanitárias contra a Covid-19 no Maranhão. A Secretaria de Estado da Educação, por meio do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, abriu 3 mil vagas para cursos de inglês EAD, que serão ofertados através da unidade IEMA Idiomas. As inscrições já iniciaram e seguirão até o dia 28 de março e são destinadas a pessoas com idade mínima de 13 anos, cursando o Ensino Fundamental 2. No próximo bloco, no quadro Maranhenses pelo Mundo, vamos falar ao vivo direto da Inglaterra. E mais, Silvio Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. O Bom Dia dá um tempo rapidinho e volta já já, depois do intervalo, um instante só. São 7 horas e mais 25 minutos. Você ligado em todo o Maranhão, do Bom Dia nessa manhã de terça-feira. Nós continuamos ouvindo os maranhenses em volta do mundo para saber como é que eles estão enfrentando esse tempo de pandemia. Fizemos isso ano passado, esse ano estamos voltando. Na sexta-feira fomos ao Canadá, ontem notícias da Alemanha e hoje nós vamos à Inglaterra. Quem está lá é a jornalista Yudele Edwards, que tem informações para nós. Por lá as escolas já voltaram, inclusive, a ter aulas presenciais. Nós vamos à cidade de Milton Keynes, que fica a 80 quilômetros de Londres, conversar com a Yudele. Yudele, bom dia, é um prazer ter você aqui participando com a gente, viu? Bom dia, Adalberto, o prazer é meu. Saudades aí do meu Maranhão, da minha cidade. Faz quanto tempo que você não vem ao Brasil, Yudele? Infelizmente vai fazer 2 anos. 2 anos, né? E como é que aí na Inglaterra, assim, claro que recebe notícias daqui, do seu estado também, que é o Maranhão, como é que as pessoas têm enfrentado esse momento de pandemia? Já, inclusive, essa semana, uma boa notícia, que é a volta das aulas presenciais, não é? Sim, aqui as coisas começaram a melhorar muito, porque foi um inverno muito difícil. Pensa a gente em temperaturas abaixo de 0, trancados dentro de casa, as crianças não podendo se encontrar, brincar, aula por câmera. Eu tenho um filho ele tinha 6 anos, acabou de fazer 7. Então, pensa no nosso desgaste, tentando fazer com que essas crianças concentrem na aula, dentro de casa, mesmo que pudéssemos levar no parquinho por 5 minutos, 10, 15, mas um frio horrível. Então, assim, foi um dos invernos mais difíceis, mais tristes que eu já tive neste país. Aliás, o único triste, porque os outros nunca foram tristes, foram só difíceis. Então, quando as escolas abriram, há 2 semanas atrás, foi um alívio muito grande para os pais tirarem essas crianças de dentro de casa. Elas podem ver amigos agora, estudarem, sabe, a autoestima, a alegria parece que voltou para a vida deles.
A gente tem aqui um problema sério. Ainda há pouco a gente mostrou uma reportagem, Dani, mostrando que o Brasil ainda tem dificuldades, por exemplo, como o uso da máscara, quer dizer, uma coisa básica, né? E a gente tem essa dificuldade. O Brasil só perde para os Estados Unidos, infelizmente, em relação ao número de mortes hoje da população de Covid-19. Como é que a Inglaterra enfrentou esse problema para fazer as pessoas tomarem consciência da necessidade, por exemplo, do uso da máscara, do distanciamento, de seguir rigorosamente as medidas sanitárias, Dani? Adalberto, muito mais fácil que no Brasil. Quando começou a divulgar, né, a ciência falou mais alto. As pessoas perceberam. Ajuda, cientistas, médicos, toda a classe científica veio a público. Então, assim, não teve o que discutir. Por exemplo, na escola do meu filho, todo mundo, só pode ir um dos pais ou um dos avós, porque a gente vive em bolhas agora, tipo, nós temos uma bolha com os meus sogros, que moram na mesma região que a gente, no mesmo bairro, né? E então, assim, se um deles forem buscar o Thiago, ou eu, ou meu marido, tem que ser um de nós com máscara. Mesmo que a gente vai estar na porta, ao ar livre, todo mundo usando máscara, entendeu? E não tem o que se discutir. O grupo que foi contra, né, o que teve teorias de conspiração, foi tão irrisório que é muito raro até ver na mídia, até ver nos jornais algo sobre uma reportagem sobre eles, entendeu? A grande maioria usa sua máscara e sabe que é assim, é lei aqui, todo mundo cumpre. O que você diria aos maranhenses que nos assistem agora aqui em todo o estado? Aqui ainda tem tido essa dificuldade de cumprir essas regras e a gente percebe agora, inclusive nesse próximo final de semana, regras mais rigorosas em relação ao deslocamento das pessoas, ao funcionamento apenas de serviços essenciais. O que você diria às pessoas que estão nos assistindo agora quanto ao que elas podem fazer para diminuir a contaminação da Covid? Eu diria que vocês ouçam a ciência. Não é à toa, gente, que pelo mundo inteiro, os profissionais que estudam, que têm seus mestrados, seus doutorados nas suas áreas, em medicina, infectologia, tudo, não é à toa que todo esse estudo está te dizendo isso, que ajuda, que usar máscara, que lavar as mãos, a higienização, são as duas coisas mais básicas, né? Quem quer viver entubado, quem quer estar no hospital, quem quer ter essa chance de se contaminar, pode ser que você nunca viu ninguém, nunca ouviu falar de ninguém, mas você quer dar, né, essa chance ao destino, então é tão básico, é chato, mas todo mundo faz, eu uso, e eu até esqueço, no meu trabalho eu tenho que usar máscara todo dia, eu esqueço que ela está comigo. Quando eu saio, é um alívio tirar tudo, mas lá dentro é enorme. Então, façam esse básico por você, por sua mãe, por seu pai, seu avô, sua avó, seus familiares ou seus vizinhos no ambiente de trabalho. É o mínimo, acho que a gente pode fazer e acreditar que essas pessoas que estão liderando a ciência, elas estão te falando algo que faz sentido, né? Eu acho que é por aí, Adalberto. Infelizmente, nosso tempo está terminando, mas eu queria que você falasse sobre a vacinação. Como é que está aí na Inglaterra? Olha, eu estou super feliz. Mais da metade da população adulta do Reino Unido já foi vacinada. A minha vacina, eu estou na população com mais de 40, da minha família só eu ainda não fui com mais de 40. Então, logo, logo eu serei. Está indo muito bem. Aqui é o país que mais vacina na Europa, então isso está me deixando muito aliviada, porque logo, quando o verão chegar, nós vamos estar lá fora de novo. Então, gente, vamos correr para conquistar isso. Voltar um pouco de normalidade, é tudo que eu acho que nós precisamos agora. Mas precisa cumprir, precisa exigir a vacina. Né? Obrigado, Idenê. Um bom dia para você e muita saúde, muita paz. Prazer é meu, obrigada. E quem sabe ano que vem a gente vai ter melhores notícias ainda, ou daqui a alguns meses. Obrigada. Se Deus quiser. Falamos direto da Inglaterra com Idenê Edwards, que é jornalista e mora lá, está há 3 anos que não vem no Brasil, é maranhense. A gente tem feito isso, fizemos isso ano passado, repetimos a dose esse ano para perceber como é que os maranhenses enfrentam a pandemia longe da sua terra natal. Vamos em frente com um bom dia, vamos em frente até às 8 horas, muita informação para você quando chega o primeiro impacto. Agora é hora de falar de segurança. Comigo aqui no estúdio, Silvão Alves. Silvão, bom dia. Bom dia, Roberto. Silvão, 3 mulheres foram executadas a tiro na cidade de Peritoró, a 235 quilômetros de São Luís. Exato. A polícia está investigando esse caso aí. Ao que tudo indica, esse crime pode estar relacionado com um acerto de contas, que envolve também integrantes de facção criminosa. 2 dessas mulheres têm um parente que está preso na unidade prisional lá da região.
A polícia acredita que, em função dele pertencer a uma facção criminosa, os integrantes de uma facção rival, por vingança, foram lá e acabaram tirando a vida dessas 3 mulheres. Há uma criança também, de 3 anos, que foi baleada. A polícia diz que ela não corre risco, foi levada para o hospital, mas não corre risco. A polícia está investigando, mas ainda não conseguiu prender aí os autores desse crime lá no interior do estado. Foram vários crimes ocorridos aí durante desses 2 últimos dias aí no interior do estado, que foram crimes com requinte de crueldade, que parece que tem todos eles ligação com facções criminosas. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na BR-135 droga conhecida como super maconha. Tem também cloridrato de cocaína, tudo misturado, como é que é? Exatamente, foram cloridrato de cocaína e a maconha, que é uma maconha transgênica, conhecida como skunk, e que chamou a atenção, Adalberto. Deve ser mais forte, inclusive. Mais forte, é uma maconha transgênica. Eles colocam esse cloridrato de cocaína, colocam outros produtos químicos nessa maconha, e ela, ao invés de estar chegando, essa maconha estava saindo, ou seja, de acordo com o que o condutor do veículo, ele tem 33 anos, disse aos policiais rodoviários federais, que ele pegou esse carro com carregamento lá no bairro do Araçagi. E aí a polícia pediu o apoio da SENAC, a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico. A polícia foi lá, mas o indivíduo acabou fugindo, o que teria preparado esse carro. O que chamou a atenção é que havia um outro veículo lá também, já preparado, com compartimentos dentro da lona da carroceria, justamente, provavelmente já preparado para ser enxertado, também carregado para poder sair da cidade. O motorista preso foi levado para a SENAC, foi interrogado, e a Polícia Civil agora dá prosseguimento às investigações. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, cedinho às 6 horas da manhã. Hoje amanheceu com sol, mas ontem muita chuva. Será que vai chover? Vamos ver como é que está o tempo agora na segunda maior cidade do estado. Imperatriz, hoje a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Imagens ao vivo, até que enfim o sol brilhou em Imperatriz, depois de uma semana de muita chuva, a mínima de 21 graus, a máxima de 31 graus em Imperatriz nessa manhã de terça-feira. Em São Luís, hoje a gente tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, a mínima de 23, a máxima de 28 graus. Vamos para a Açailândia, por lá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E a gente vai ver agora como é que está a situação do tempo lá em Açailândia. A previsão hoje, mínima, é de 23 graus, a máxima é de 32 graus. Um abraço aos amigos em Açailândia. A gente teve um probleminha com Açailândia, a gente não pôde mostrar ao vivo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita informação aqui no Bom Dia. A informação não para. Vamos à previsão do tempo em mais 3 cidades? Confere comigo aqui, parceria com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Parabéns aos meteorologistas. Essa semana tivemos uma data importante aí da meteorologia, não é? Caxias com mínima de 23 e máxima de 32 graus e por lá sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Vamos para o portal dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas. Por lá, sol com muitas nuvens durante o dia, hein? Período de nublado com chuva a qualquer hora, a mínima de 22, mas a máxima é de 29 graus. Santa Inês, como é que será que está o tempo hoje em Santa Inês? Qual é a previsão? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 e a máxima vai a 27 graus. A parceria da Difusora é com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Lá tem o NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental, baseado lá todos os professores, enfim, aqueles que trabalham, os técnicos também recebendo um abraço. Parceria forte aqui com o nosso Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa, Altenino Neto. Foi prorrogada aquele período, o período em que a Assembleia vai ficar apenas com sessões remotas. Você vai ter também informações da Copa do Nordeste. O Sampaio precisa da vitória. Joga hoje à tarde em Teresina, de olho em 3 pontos na competição. Vamos para o intervalo. Antes a gente tem imagens ao vivo, olha só. Imagens ao vivo da capital maranhense, BR-135 nesse momento. Sol brilha forte aqui na capital dos maranhenses e a gente volta já já.
De volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora, agora para falar de política. Comigo, John Coutrinho, a gente começa com a política nacional. Bom dia, John. Bom dia a todos. Ô, John, o destino do ministro Pazuello, ex-ministro e empresa de Queiroga, adiam a transição no Ministério da Saúde, vai ser na quinta-feira agora que o ministro vai assumir? Está programado, né, Adalberto, para quinta-feira a posse do Queiroga, mas até agora ele não conseguiu resolver o entrave burocrático que ele é sócio administrativo de uma empresa, né, de uma clínica aí, e ele não conseguiu resolver essa situação e até agora não pode assumir o Ministério da Saúde. E, enquanto isso, há um vácuo, nós não temos ministro da Saúde e o outro detalhe... No pior momento da pandemia. No pior momento da pandemia, e o governo federal preocupado também, Adalberto, em resolver a situação do Pazuello, mas você pode perguntar, resolver como? Né? Resolver porque o Pazuello enfrenta um inquérito no STF, e estão tentando arranjar um cargo para ele no governo para manter o foro privilegiado, para não descer para a primeira instância nesse momento. Então, onde se falou dele assumir um cargo relacionado à Amazônia, não é? Logo, o ministro Pazuello, que fez aquela confusão todinha de envio de doses, né, de logística, para as cidades da Amazônia, ele confundiu um estado com outro, uma cidade com a outra, enviou doses erradas, mostrando total desconhecimento que ele tem da área, não é? Mas eles querem, o próprio Mourão falou ontem também, se pronunciou sobre isso, e ele também não ficou muito satisfeito com essa questão do Pazuello assumir um cargo nessa questão referente à Amazônia. Então, enquanto o governo está preocupado aí, Adalberto, né, em dar foro privilegiado para o Pazuello, e esperando aí, não se sabe até quando, o Queiroga resolver as questões pessoais dele, né, de negócios, nós não temos o ministro da Saúde. E aí, vai ser, inclusive, o quarto, né? Foi o quarto ministro desse tempo de pandemia. Exato. E aí, as ações, as estratégias de vacinação, né? As ações do Ministério da Saúde, quem coordena, quem lidera? Né? Se você, por exemplo, o secretário de Saúde do Maranhão precisar urgentemente do Ministério da Saúde, ele vai se reportar a quem? Vai ligar para o presidente Bolsonaro? É claro que ele não vai nem sequer atender, não é? Então, é necessário que se resolva essa questão. E aí, parece estar marcado para essa semana, Adalberto, uma reunião, né, de um comitê que será montado aí com a liderança dos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara, que estão assumindo nesse momento, né, estão assumindo a coordenação, pedindo ajuda, inclusive internacional, mantendo contatos com embaixadores, pedindo ajuda dos Estados Unidos, aquelas doses extras, para tentar ajudar o Brasil, né? E isso, claro, numa ação coordenada também envolvendo governadores e os próprios prefeitos também, né, que participam de um consórcio, ou seja, todo mundo se virando, né, cada um se virando, governador para um lado, prefeito para o outro, né, e o ministro da Saúde não tem, né, que era a maior autoridade para cuidar disso, nós não temos hoje no país. Ô, João, o senador Roberto Rocha afirma que escolheu Brandão para presidir o PSDB? O Roberto Rocha tenta buscar uma saída honrosa do PSDB, Adalberto, né? E ele deu uma entrevista aí no final de semana e ele explicou a saída dele, disse que foi por incompatibilidade, que não estava mais dando certo lá no PSDB, por questões relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro, né, que ele é defensor do Bolsonaro, o PSDB adota uma outra posição. E aí ele disse que praticamente que a escolha foi dele, que ele preferiu o Brandão, né? Porque a gente sabe que não foi isso, né, Adalberto? A gente sabe que não foi isso. Na verdade, o Roberto Rocha já não tinha mais clima para ele dentro do PSDB e aí ele já tinha, inclusive, sido avisado que sairia do partido e aí agora ele tenta dizer que deixou, né, o partido porque ele quis, né, que se ele quisesse ele ficaria e que entregou para alguém que era, digamos, segundo ele, né, alguém que já foi do partido, que já foi vice-presidente dele, enquanto o Roberto era presidente aqui no PSDB estadual, o Brandão era vice dele, ou seja, tentou justificar uma saída honrosa, né, para que não ficasse tão feio essa saída do Roberto de forma tão até surpreendente do PSDB. Porque, Adalberto, o que acontece? Se foi assim, não teria como ele dar para o Carlos Brandão o partido, daria para um aliado. Né? Tudo bem, eu vou sair do PSDB, mas fica um aliado meu, para o partido ficar aqui junto comigo na minha base. Mas não, ele deu logo para um aliado do governador Flávio Dino, do qual ele é oposição, não é? No qual ele tanto critica. Então, e outro detalhe, o PSDB foi para a base de quem? Foi para a base do governador Flávio Dino. O partido saiu, né, que era de oposição ao governo estadual, nas mãos do Roberto Rocha,
e foi para a base do governo estadual, do governo Flávio Dino. Então, não tem como dizer que ele escolheu para quem dá o partido, né? Para quem fosse conduzir o partido. Então, na verdade, o Roberto hoje, Adalberto, ele ainda não se sabe para qual agremiação ele vai, na qual sigla partidária ele vai, ainda está discutindo, mas deve ser um partido da base, né, do presidente Bolsonaro ou o próprio partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso ele ainda discute lá em Brasília, vem tratando com o próprio presidente Jair Bolsonaro e tenta aqui no Maranhão, dessa forma, já saindo do PSDB, né, ele tenta se viabilizar como o nome do presidente Bolsonaro aqui no Estado. Okay. Os planos do Roberto Rocha, se ele for ser candidato a senador ou a governador, é ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro aqui no Maranhão. Obrigado, viu, John? Até amanhã também. John Coutrinha, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Vem comigo, vamos em frente com o Bom Dia para todo o Estado ao vivo. A Assembleia Legislativa do Estado prorrogou aquele decreto, aquela norma que estabelece o funcionamento apenas remoto de sessões, inclusive até o dia 26 de março, a suspensão temporária de todas as atividades presenciais da Casa, incluindo sessões ordinárias e extraordinárias, que serão realizadas apenas de forma remota. Eu converso agora sobre o assunto, ao vivo, com o presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, que está comigo. Deputado, presidente, bom dia. Bom dia. Presidente, essa era uma medida já aguardada, digamos assim, diante desse quadro que nós temos e das medidas também anunciadas pelo próprio governo do Estado. Como é que tem sido esse trabalho remoto? O Legislativo do Estado parou? Não. Bom dia também aos telespectadores da TV Difusora em todo o Estado. A Assembleia continua funcionando, mas de forma remota. Só estão na Assembleia presencialmente, numa escala de rodízio, com a quantidade mínima de funcionários possível, aquele percentual de pessoas que é essencial para o funcionamento da Assembleia, na parte administrativa, da parte financeira, da parte da logística da casa. Hoje, por exemplo, daqui a pouco nós teremos sessão remota. Eu presidirei a sessão aqui da própria Assembleia e os demais deputados participarão de suas casas, escritórios ou do local onde estiverem. Essa é a forma que a Assembleia, mesmo com as atividades presenciais suspensas, consegue cumprir o seu papel principal, o de legislar, o de fazer a boa discussão da política nacional e local, e, claro, nesse período, priorizando projetos que dizem respeito e que auxiliem no combate à pandemia. Esse diálogo, presidente, tem sido possível mesmo à distância? Ou seja, a Assembleia está cumprindo o seu papel, inclusive, de priorizar, como o senhor falou ainda há pouco, projetos, ações ligadas a esse momento? Qual é a contribuição do Legislativo Estadual para esse momento difícil que vivemos? Desde o início da pandemia, projetos importantes passam e precisam da aprovação da Assembleia. Mesmo na primeira fase, onde, por exemplo, nós apreciamos pedidos de decreto de emergência baixado pelos quase 217 municípios do Maranhão e também pelo decreto estadual, foi aprovado, apreciado e aprovado pela Assembleia, para o telespectador entender no que é que isso implica no dia a dia, através desse decreto de calamidade pública, é que os gestores municipais, assim como o governo, puderam fazer as aquisições de serviços e produtos para o uso no combate à pandemia de forma mais célere, de forma mais rápida. Claro, sempre respeitando a legislação, buscando o melhor preço, mas essa contratação rápida, numa situação de pandemia, como estamos enfrentando, infelizmente, há um ano, é essencial. Assim como nós aprovamos redução de ICMS para produtos que são utilizados no combate à pandemia, aprovamos também, mais recentemente, na semana passada, o pagamento de uma gratificação de R$ 350 para os servidores que estejam diretamente ligados ao combate ao coronavírus, ao atendimento às pessoas que estão acometidas do coronavírus. Me refiro a profissionais de saúde da rede pública estadual de saúde, tanto os efetivos, quanto os comissionados, quanto os que trabalham para as organizações sociais que auxiliam na rede pública estadual. Enfim, algumas dessas medidas que são importantes no combate à pandemia e que passam necessariamente
pelo Poder Legislativo. Como é que o senhor avalia esse momento que nós vivemos no país? É claro que é o pior momento da pandemia, o quarto ministro nomeado, dificuldade de assumir, inclusive, e essa dificuldade que nós temos em diálogo, inclusive, dos estados com o governo federal, presidente. É muito preocupante, Adalberto, porque tudo que, assim, o que mais seria importante nesse momento seria que as autoridades do Brasil, principalmente do Poder Executivo, falassem a mesma língua. E aí nós temos essa situação, no mínimo, esdrúxula, que é esta mudança de ministros da saúde no período tão grave quanto esse que o Brasil enfrenta. Agora, por exemplo, nós temos um ministro demissionário, que é o Pazuello, e um novo ministro anunciado, mas não nomeado e nem empossado. Imaginemos essa situação neste pior momento que nós estamos enfrentando. Precisaria que tivesse um comando nacional no aspecto técnico feito pelo Ministério da Saúde e no aspecto político pelo presidente da República, para que isso, articulado com governadores, articulado com os prefeitos, nós tivéssemos uma ação mais planejada e mais efetiva. Isso, certamente, reduziria a quantidade de óbitos, ou seja, de vidas perdidas, de pessoas que perderam familiares e amigos queridos, e também geraria menos sofrimento, geraria uma pressão menor sobre a rede pública de saúde, e nós teríamos condições de fazer uma luta mais segura contra o coronavírus. Apesar das dificuldades serem muitas, de nós estarmos vivendo o momento mais crítico da pandemia, acredito, tenho esperança e convicção de que nós vamos vencer essa luta, mas certamente poderíamos vencê-la com menos sofrimento. Presidente Otelino Neto, obrigado por essa entrevista para todo o Estado aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado também. O presidente da Assembleia Legislativa falou conosco ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão desta terça-feira. Vamos em frente com o Bom Dia, informação não para, vamos juntos até às 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho tem as notícias do esporte, hoje tem Copa do Nordeste com transmissão ao vivo, inclusive da TV Difusora. Olha, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações de policiamento na BR-135. É para lá que a gente vai agora com Eduardo Ericeira, que tem outras informações ao vivo. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, já que se trata de uma BR, né, uma rodovia federal, BR-135, mas também contando com o apoio da Polícia Militar. O posto da PRF, que fica justamente no quilômetro 14 aqui da BR-135, a superintendência no quilômetro 0, mas também tem esse posto da Polícia Militar localizado aqui na Barreira da Estiva, no quilômetro 24, logo após o Estreito dos Mosquitos. Ali, inclusive, está sendo realizada uma abordagem de prática realizada pelos policiais militares, que inclusive tem aí resultado na apreensão de drogas, armas, recentemente, na última sexta-feira da semana passada, 10 tabletes prensados de uma substância semelhante à maconha, além de 7 munições intactas e um revólver calibre 38 foram apreendidos durante uma abordagem da Polícia Militar nessa barreira montada aqui na Estiva, na altura do quilômetro 24. É um trabalho também fundamental esse apoio na realização da segurança pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar. A gente vai acompanhar, inclusive, esse trabalho e vai trazer mais informações a respeito de todo esse trabalho que vem sendo realizado, não só aqui na Barreira da Estiva, mas também com incursões nos bairros aqui da zona rural de São Luís, ao longo da nossa programação. Mais detalhes, claro, no Hora D. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você viu nas imagens aí que a barreira já está funcionando ali, o pessoal está parando, a Polícia Militar nesse ponto da cidade, e a gente vai ter mais informações ao longo dos nossos telejornais. Vamos em frente, é hora de falar da maior competição regional do país no primeiro semestre. A bola volta a rolar hoje pela Copa do Nordeste. 4 partidas estão programadas para esta terça-feira. Confere aqui na tela quais são os jogos que a gente vai ter. Olha só, hoje teremos as partidas definidas aí a 5ª rodada, começando com Altos e Sampaio Corrêa. O jogo é à tarde em Teresina, hein? À noite tem Sport e Confiança, tem Fortaleza e Santa Cruz e tem o CSA enfrentando Bahia. Transmissão ao vivo da Difusora hoje à noite aqui para o jogo entre CSA e Bahia. Teremos ainda amanhã as partidas entre o Vitória e o CRB, Salgueiro e 13. Teremos também na quinta-feira Botafogo e Ceará e o ABC pegando o 4 de julho. A 5ª rodada, portanto, é no meio da semana, esta
quinta rodada. Lembrando que na quinta-feira, dia 25, tem Botafogo e Ceará, e aí no dia 7 de abril, aí que nós teremos uma pausa aí no dia 7 de abril, o ABC enfrentando a equipe do 4 de julho. Quinta rodada definida da Copa do Nordeste vai acontecer no meio da semana. Portanto, hoje, transmissão ao vivo às 9h30 da noite. Sampaio precisa da vitória no jogo que faz em Teresina. O adversário é um time que vem crescendo na competição. Na última vez que entrou em campo, o Sampaio até jogou bem, mas foi prejudicado pela arbitragem em 2 lances. Um gol impedido e um pênalti que o árbitro deu e depois voltou atrás. Infelizmente, nesse jogo contra o Vitória, nós fomos muito prejudicados. Já é algo que já aconteceu em outros jogos, né? O jogo contra o Sport, o próprio jogo contra o Rio Branco também. São situações que a gente não fica usando como justificativa e como muleta, mas que está bem evidente, que a gente fica muito chateado por ter perdido pontos, né? Nos prejudicado de uma forma geral, né? Expõe o trabalho, o resultado acaba, somos dependentes do resultado, isso acaba piorando o julgamento, né, em relação àquilo que vem sendo feito no nosso dia a dia, comissão e jogadores, que vem sendo muito bom. O técnico Rafael Guanais gostou do desempenho da equipe, mesmo com o empate no Castelão, e acredita que hoje a história pode ser diferente. A equipe vem sempre numa crescente, tendo em vista o tempo que nós temos de preparação e o tempo que nós temos juntos, estamos juntos. A expectativa é justamente essa, de ser um novo jogo, uma nova oportunidade, para que a gente possa, sempre respeitando os adversários, mas para que a gente possa fazer um bom jogo e ser merecedor da nossa primeira vitória. O adversário desta terça-feira é o Altos do Piauí, que bateu no fim de semana o 4 de julho por 2-0 e ocupa a terceira colocação do grupo com 7 pontos. A preparação final do Sampaio para o jogo aconteceu no CT do River, na capital piauiense. A volta de Ferreira no meio-campo, depois de cumprir suspensão automática, deve ser a única alteração no time para o confronto desta tarde em Teresina. Os jogadores estão confiantes em um bom resultado. Vamos para mais uma partida importante aí, né? Fora de casa. É uma partida difícil, mas no qual vamos lutar muito para vencer. Trabalhamos firme, forte, ajeitamos o que tinha para ajeitar e vamos em busca dessa vitória aí para continuar firme na busca dessa classificação aí. Expectativa para o jogo de hoje, a Difusora transmite 9h30 da noite a partida entre CSA e Bahia, e a gente vai estar de olho hoje à tarde no jogo do Sampaio Corrêa. Valeu, amanhã a gente se encontra às 7 da manhã depois do Bandeira 2. Até lá.